E depois de todas essas votações na Câmara e no Senado, o projeto sobre os serviços de transporte por aplicativo segue para a sanção presidencial. Vamos agora direto para o Salão Verde conversar com a Mariana Plischitsky, que hoje está por lá. Bom dia, Mariana. Você tem hoje os vice-líderes de partidos por aí para repercutir essa semana de votações bem cheia no plenário. Isso, Vera, bom dia a todos. Muitas votações, muitos assuntos diferentes. Ontem foi praticamente o dia todo de votação no plenário Ulisses Guimarães. Vamos começar falando sobre o Uber, né, que foi o último item da matéria da Dini. Estamos com o deputado Laudívio Carvalho, que é vice-líder do Solidariedade, mas na verdade ele é vice-líder de um bloco que foi formado recentemente com 11 partidos e 211 deputados. O deputado Adi Damusa, vice-líder do PT, também está aqui para conversar com a gente. Deputado Laudívio, primeiro vamos falar sobre o Uber. O projeto saiu bom do plenário? Não, o projeto não saiu bom do plenário. Eu sou um dos autores desse projeto de lei que foi votado na Câmara, passou para o Senado, retornou e agora vai para o veto presidencial. Nós entendemos que poderia ter sido melhor, principalmente para o taxista, aquele que paga os seus impostos, aquele que é obrigado a se filiar a um sindicato, a uma associação e prestar esclarecimentos e obediência aos órgãos municipais de trânsito. No nosso entendimento, o taxista saiu perdendo muito com essa aprovação noite passada. O senhor falou que vai para o veto presidencial, quer dizer que já tem algum trabalho, porque tecnicamente ele vai para a sanção, né? O veto seria uma exceção. O senhor acha que existe um trabalho já para vetar esse projeto lá? Olha, tudo é válido no mundo da política, desde que dentro das normas legais constitucionais. Então, esse é o tipo de trabalho que tem que ser feito na sequência agora. Vai para o presidente da República e retorna aqui para casa. Deputado Adi Damusa, qual que é a sua avaliação sobre esse projeto do Uber que foi aprovado ontem? Olha, a primeira sessão foi muito confusa, né? Havia vários, eu inclusive me incluo entre esses, que não sabia exatamente bom, vou votar sim, mas o que significa o sim? Vou votar não, o que significa o não? O não significa aprovar a emenda que veio do Senado, é o contrário. Então, faltou uma melhor condução dos trabalhos ontem. O que acontece entre Uber e táxi é que, de fato, né, o Uber não tem qualquer regulamentação, né? O Uber atua livremente. Há episódios aí, inclusive, com passageiros, né, de segurança, de assédio a passageiros. O passageiro, se tem algum problema com o Uber, não sabe exatamente a quem recorrer, a quem reclamar, né? Então, há uma necessidade imperiosa de regulamentação. Nesse sentido, eu acho que ontem deu-se um avanço, ainda que um avanço que não tenha alcançado as expectativas maiores dos taxistas, mas houve um avanço no sentido de que os municípios devem regulamentar a atividade do Uber, né? E ver se alcança um mínimo de igualdade entre as duas atividades, que é isso, essa assimetria, né, que é muito ruim e, de fato, gera uma situação desfavorável aos taxistas, que é uma concorrência desleal, né? O táxi, para poder rodar, né, ele tem que pagar imposto, tem que se inscrever na prefeitura, e o Uber não, é um aplicativo em que os seus profissionais, que são super explorados também, né, acabam não tendo qualquer tipo de controle em relação à sua atividade. Vamos falar um pouco sobre segurança pública, então. O assunto está na ordem do dia, nas manchetes dos jornais. Ontem a Câmara aprovou esse projeto sobre explosivos em caixas eletrônicos e hoje o presidente Michel Temer recebe às 11 da manhã 27 governadores, a presidente Carmen Lúcia, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, e convidou também o presidente Eunício Oliveira, presidente do Congresso, e o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, para discutir com governadores a questão da segurança pública no país. Falar um pouquinho com os deputados também. Deputado, o senhor avalia que a Câmara ia fazer mais sobre segurança pública essa semana, acabou votando só explosivos. Bom, nós vamos então, quem está acompanhando a gente pela TV Câmara agora vai ter que ir para o plenário, porque abriu a sessão extraordinária no plenário Ulisses Guimarães. Para você, um bom dia. E quem está com a gente com o YouTube, então, agora vai acompanhar a parte da entrevista com os vice-líderes sobre segurança pública. Deputado Laudívio, sua opinião, o senhor acha que o que é preciso avançar na Câmara, essa reunião com governadores, como é que esse assunto pode evoluir para o melhor do país? Olha, veja bem, só a criação do Ministério da Segurança Pública, que foi uma ideia apresentada por um grupo de deputados ao presidente Michel Temer em janeiro do ano passado, e dentre esses deputados que estavam presentes,
eu estava lá sentado e dali surgiu a ideia da criação do Ministério da Segurança Pública. E a grande escolha foi o ministro Raul Jungmann, que, no nosso entendimento, na nossa concepção, além de ser um nome muito importante no cenário político nacional, conhece da matéria e fez um excelente trabalho no Ministério da Defesa. Nós avançamos pouco semana passada e essa semana em termos de segurança pública, mas a questão dos caixas eletrônicos é primordial. Veja você, Mariana, na comissão que discutiu este assunto, eu fui favorável que transformássemos nesta casa aqui o crime de explosão de caixas eletrônicos em crime de terrorismo. Porque um caixa que é explodido, como aconteceu na Baixada Fluminense há poucos dias, onde derrubaram um prédio, isso é crime de terrorismo. Mas eu acho que já deu para avançar um pouco, não na medida que gostaríamos e que a nação merece como resposta por parte desta casa. Quando você tira uma pena de 1 a 4 anos e aumenta de 4 a 10 anos, você está dando um recado ao bandido. O crime não pode compensar, não pode valer a pena, embora saibamos que os benefícios existentes em nossas leis terminam propiciando a volta desse marginal para o convívio social. Lá dentro da cadeia, com o telefone celular nos ouvidos, ele comanda o crime aqui do lado de fora. E vindo para cá, ele continua a praticar os seus delitos, na maioria das vezes delitos graves. E o que é pior? Nós entendemos que o crime se organizou ao longo dos anos e a sociedade permanece desorganizada. Foi um avanço, mas eu ainda preferia que fosse tratado como crime de terrorismo, porque não dá para passar a mão na cabeça de quem agride a sociedade dessa maneira. Deputado Adir Damus, qual é a sua avaliação sobre esse projeto dos explosivos? De uma forma geral, a semana na segurança pública, hoje reunião com o governador, o senhor, por acaso, também é do Rio de Janeiro. Olha, tratava-se de um projeto de lei apresentado pelo deputado Nelson Pellegrino, que em relação a caixas eletrônicos, estabelecia a obrigação, primeiro, de o banco arcar com prejuízo, e não o usuário, e a obrigação de instalar mecanismos que inutilizassem, né, o dinheiro que os bandidos, explodindo o caixa, levariam embora. Agora, aqui ele foi alterado, né, e aqui na Câmara existe efetivamente uma obsessão por segurança pública, né, por aumento de pena, por recrudescimento das leis, e o projeto foi completamente desfigurado, do meu ponto de vista. Foi aprovado, inclusive com voto nosso, mas fica aqui essa ressalva. Em relação a esse plano, esse sistema único de segurança que foi anunciado ontem, eu não conheço ainda os detalhes, eu apenas ouvi, né, li as declarações do presidente do Senado e do presidente da Câmara. E é o mesmo diapasão, endurecimento das leis, né, não se apresenta efetivamente um plano de segurança preventivo. Né? Nós vivemos hoje num país de desmonte de políticas públicas e sociais, de desmonte de uma série de áreas, inclusive da segurança pública. Né? Aqui aprovou-se uma PEC, né, de contenção de gastos por 20 anos, né, que faz com que toda vez que surja uma história como essa, se tire dinheiro daqui e dali. Tanto que ontem os dois presidentes, os dois dirigentes do Congresso Nacional afirmaram que, no primeiro momento, a União não vai ter dinheiro da União, então não sei de onde sairão recursos. Enfim, e é o mais do mesmo sempre, né? Como se aumento de pena e criação de novos tipos penais impedissem a criminalidade. Ao contrário, ela só tem aumentado ao longo dos anos, sobretudo com a deterioração econômica e social do país, né? O que está em curso hoje em dia. Deputados, rapidamente para encerrar, deputado Aldívio, o que é possível esperar para a semana que vem? Olha, nós esperamos votar e aprovar projetos de interesse do povo nessa casa e diminuir essa demora, como aconteceu nas votações da semana passada e nesta semana. Nós sabemos que virão aí matérias muito importantes, dentre elas a provável discussão nos próximos dias, aqui em plenário do 3722, projeto de lei que eu fui relator e que discute a questão do armamento ou do desarmamento em todo o país.
Esse projeto, vamos explicar um pouquinho então, deputado, é uma forma de flexibilizar o Estatuto do Desarmamento, é isso? Muito mais que flexibilizar é devolver ao cidadão de bem o legítimo direito à sua vida, à defesa da sua família e da sua propriedade. Nós esperamos que nos próximos 15 dias o 3722 já esteja pronto para vir a plenário votar. Tivemos ontem uma reunião. O Rogério Peninha Mendonça, que é deputado federal por Santa Catarina e é o autor do projeto, eu e Bené Barbosa, um estudioso da segurança pública, um dos grandes apoiadores que nós temos no 3722, junto com o presidente Rodrigo Maia. O presidente disse que quer entender um pouco melhor o projeto de lei, mas que deverá colocar em votação em plenário, provavelmente ainda neste mês de março. Bom, então, deputado Adir Damus, para a semana que vem, expectativa e também em questão é esse projeto que poderia acabar com o Estatuto do Desarmamento, que é uma bandeira da Frente Parlamentar pela Segurança Pública. Enfim, o que eu espero da semana que vem, se for isso mesmo, eu espero o pior, né? Porque eu não acho que armando cidadãos comuns, né, que não sabem manejar armas e acaba tirando do Estado o monopólio, né, da segurança, o monopólio da violência, nós acabemos por transformar definitivamente a sociedade brasileira no faroeste, né? E, infelizmente, é essa a pauta dominante aqui na Câmara dos Deputados. Então, o que nos competirá fazer será defender o Estatuto do Desarmamento e não aceitar flexibilização. Flexibilizada já foi por demais, né? Nós vamos lutar contra essa tentativa. Deputado Adir Damus, vice-líder do PT, deputado Laudívio Carvalho, vice-líder do Bloco, do qual integra o SD, Solidariedade. Obrigado pela entrevista. Vamos voltar com a Vera.